Diz-nos assim a palavra do Senhor. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Pode assentar, irmãos. Essas são palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, a essa altura, já era um conhecido mestre entre os judeus. Já existia um público que o acompanhava. Até mesmo quem não o reconhecia como Messias ainda, já podia admitir que dos lábios de Jesus grandes verdades eram proferidas. É diante desta multidão que Jesus passa a falar do âmago da vida espiritual. Ele sabia, irmãos, alguns da multidão estavam sob a influência dos fariseus. Os fariseus que Jesus havia confrontado recentemente. O capítulo 11 nos mostra boa parte desses conflitos e que levavam as pessoas a pensarem naquilo que é marginal na vida espiritual e não naquilo que é essencial. Jesus chama a multidão a trocar toda hipocrisia pela fé genuína. Vejam aqui no capítulo 12, quando a partir do verso 1, a palavra de Deus diz que até se atropelavam para ver Jesus e ouvir Jesus. E é diante de um público numeroso que Jesus diz: cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus, daquilo que é acrescentado à lei de Deus. E Jesus, com autoridade, diz: cuidado com a hipocrisia daquilo que líderes religiosos, muito especialmente fariseus, têm apresentado a vocês. Diz o Senhor no verso 2: nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Deus, que conhece corações, sabe exatamente de quem o ama e sabe de quem apenas deseja reproduzir a sua tradição religiosa. Deus, por meio dos frutos que vemos na vida de cada pessoa, trará às claras a intenção de cada um. Dentre aqueles que ouviam Jesus, certamente pessoas estavam em busca do espetáculo. Será que hoje ele operará mais algum grande sinal, mais um milagre? Pode parecer, irmãos, tênue essa diferenciação, mas ela existe. Esperar ver aquilo que Jesus pode fazer e desejar ver a Jesus tem uma grande diferença. Jesus sabia que na multidão havia gente que pensava, naqueles dias de pobreza tão grande na Palestina, que de repente ele poderia, mais uma vez, multiplicar pães e peixes. Então havia pessoas que seguiam a Jesus pelo pão que perece e não porque queriam alimentar-se do pão da vida que é Cristo. Jesus sabia disso, por isso confronta a multidão. Não há nada que esteja encoberto que um dia não será revelado. O Deus que é luz trará todas as coisas à luz. E aqui então Jesus aumenta o teor da sua confrontação, quando no verso 3 diz: até o que vocês dizem às escuras será um dia revelado, ouvido em plena luz. O que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. A tradição religiosa, as vantagens pessoais, buscadas por muitos que ouviam a Jesus, são confrontadas, enquanto Jesus, que conhece a todos, pergunta pela motivação daquelas pessoas em buscarem a lei de Deus,
em mencionarem a palavra de Deus ou em se colocarem diante de um mestre da palavra de Deus, que era o Senhor Jesus. Meus irmãos, Deus nos conhece profundamente. Ele sabe exatamente da compreensão que temos da vida cristã e do amor de Deus. A pergunta que a palavra de Deus me faz, e certamente faz a você, é se nós temos vivido uma vida espiritual tão verdadeira e tão profunda que nós consideramos como absoluta a certeza de que Deus nos ama. Pode parecer descabida essa pergunta. Nós estamos num templo cristão evangélico. Este é um pastor falando para um público que se declara firmemente como cristão. Mas, irmãos, como um crente já antigo, já que fui criado no Evangelho, eu me faço esta pergunta porque não existe nenhuma questão levantada por Jesus que seja de menor importância para a vida cristã. Se o meu Senhor, amoroso como é, um dia confrontou a multidão com estas verdades, é porque o Senhor Jesus sabia que havia pessoas ali correndo risco de não compreenderem a profundidade do amor de Deus e não desfrutarem desse amor e não viverem à sombra desse amor, perderem tempo. Isso pode acontecer conosco. Jesus, em sua sabedoria, demonstra grande amor em suas palavras quando diz à multidão que o ouvia: cuidado, tenham maior temor a Deus do que a homens. Valorizem mais aquilo que Deus valoriza do que aquilo que os homens valorizam. E então no verso 4, com grande amor, ao dizer: amigos meus, não temam apenas o homem. Não temam mais o homem do que a Deus, porque o homem, no máximo, pode matar o corpo. Depois disso, nada mais o homem pode fazer contra você. Jesus então diz: considerem o grande amor de Deus. Vivam na certeza de que Ele os ama e amem o Senhor de todo o coração. É o Senhor Jesus, o mesmo Jesus que já havia dito: vocês querem saber o que significa obedecer à lei de Deus? Amem ao Senhor de toda a força que vocês têm, com toda a força, de todo o coração, com todo o entendimento. E amando ao Senhor, amem também aquilo que o Senhor criou, o seu próximo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Irmãos, o que Jesus está dizendo é que todos nós devemos nos aproximar dele, todos nós devemos cultivar vida espiritual, todos nós devemos levar em conta os valiosíssimos conceitos da vida cristã, priorizando o amor de Deus, a certeza do amor de Deus. Jesus está dizendo daquilo que parecia óbvio, mas que, por vezes, homens, mesmo aqueles que declaram fé em Deus, se esquecem que Deus existe. Olhem para o verso 5, quando Jesus diz: eu quero mostrar a quem vocês devem temer, a quem vocês mais devem respeitar, a opinião de quem mais deve ser considerada do que a consideração que vocês têm pela opinião dos homens. Vocês devem temer aquele que tem poder não apenas para matar o corpo, mas também para lançar a sua alma no inferno. E aí muitos crentes pensam que esse texto agora se dirige a Satanás. Não, esse texto está falando do Senhor nosso Deus, porque é o Senhor, irmãos, quem tem determinado que Satanás e seus anjos sejam destinados ao inferno. Satanás e os seus imitadores terão esse destino. Então Deus, em seu poder, é quem tem determinado que aqueles que nele creem, eternamente com ele estarão na vida eterna. E os que não creem, aqueles que rejeitam tão grande salvação, de modo justo, estarão eternamente no inferno. Então a palavra de Deus diz: temam aquele que é justo juiz e que conhece o coração de vocês, e que um dia fará com que, com clareza, apareça o que está no seu interior. Se você ama a Deus de todo o coração e por isso viverá eternamente com ele, ou se você não tem amado ao Senhor de todo o seu coração e por essa razão afastado viverá eternamente dele. A Bíblia parte do ponto de vista de que Deus existe. A Bíblia não pergunta se ele existe. A Bíblia relata aquilo que ele, que sempre existiu, criou no princípio de todas as coisas. E então Jesus está dizendo:
Se vocês se importam mais com o que os fariseus dizem, com o que outras pessoas dizem, do que com a opinião que Deus tem acerca de vocês, vocês estão vivendo como se fossem ateus. Vocês precisam, como quem crê que Deus existe, temer mais a Deus do que a homens. E nós somos tentados, irmãos, a temer mais a homens do que a Deus. Por vezes, temos dificuldade em proclamar o evangelho num ambiente hostil, porque consideramos as resistências do homem e não o poder de Deus que nos usa. Por vezes, irmãos, quando estamos diante daquilo que não controlamos, nós fraquejamos na fé, porque nós consideramos muito mais os nossos recursos do que os recursos que Deus tem em suas mãos e que são infinitos. Então Jesus está dizendo, considerem, Deus existe. E se Ele existe, vocês devem temê-lo mais do que aos homens. Quando olhamos para a criação do Senhor, meus irmãos, nisso eu tenho muita dificuldade de entender o ateísmo. Como olhar para a complexidade do mundo criado, para a beleza. Como olharmos para toda a criação e concluirmos não existe um Criador. Segundo a palavra de Deus, somente o louco pode dizer em seu coração, depois de olhar tudo que há à sua volta, não existe Deus. A criação denuncia a existência do Criador. A sua consciência é uma evidência de que um Deus moral, de que um Deus santo, de que um Deus reto existe. Você sabe disso. Você sabe que mesmo quando diante das pessoas você encena qualquer espécie de insensibilidade com aquilo que é justo, verdadeiro, correto, lá no seu interior você não é capaz de negar que você praticou a injustiça, de que você tomou a decisão errada, de que você fez aquilo que não é bom. Deus existe de tal modo que te criou com esses freios morais que existem no seu interior. Quando olhamos para a história da humanidade, é claro que percebemos que existe um Deus grandioso, porque o homem, abandonado à sua própria sorte, já teria sido consumido por si mesmo. Vejam, irmãos, a maldade do ser humano. Observem os caminhos que a humanidade tem trilhado. Não existisse um Deus que age com misericórdia e graça, nós não mais estaríamos aqui. Há quem tenha maior temor a homens do que a Deus. Há quem tenha maior temor a Satanás do que a Deus. Vejam o que nos diz 1 de Pedro, no capítulo 5, os versos 8 a 10. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada no mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Não descreiam da existência e do cuidado de Deus. Assim como vocês, os vossos irmãos, diz o apóstolo Pedro, em todo o mundo também enfrentam oposição de Satanás, oposição deste mundo, perseguições. E Deus não tem se esquecido deles. Resistam firmes na fé, sabendo que o Deus de toda graça nos fará vencer esse pouco tempo de sofrimento e nos aperfeiçoará e nos dará vida eterna ao lado dele. Olhem, irmãos, para a palavra de Deus em Tiago 4, no verso 7. Aqui, Tiago diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra de Deus, irmãos, nos diz sim que podemos resistir no poder de Deus. E ele então terá que fugir. Parece, irmãos, que há pessoas que creem mais na existência e no poder da criatura do que no poder do Criador. O Criador, meus irmãos, é tão amoroso que ele se importa com toda a sua criação, inclusive com os pardais. Lá no verso 6, Jesus diz, sabem os pardais que vocês tanto desvalorizam? Eram, irmãos, a alimentação mais barata dos dias de Jesus. Um asse era uma moeda romana,
ou greco-romana, de baixíssimo valor. Então, Jesus está dizendo, sabem os pardais? 2 pardais custam um asse. 2 pardais custam essa moeda, essa antiga moeda de cobre, chamada também de assarion. Se alguém comprasse 4 pardais por 2 asses, levava de brinde um 5º pardal, tão barato que ele era. Por exemplo, Mateus capítulo 10, verso 29, nós encontramos aqui a seguinte declaração: não se vendem 2 pardais por um asse? Quando Jesus diz que com 2 asses compravam-se 5, porque uma pessoa com aquelas 2 moedas muito baratas compravam 4 animaizinhos daqueles e ainda levavam um 5º. Pois o que Jesus está dizendo existe um Criador tão amoroso que se importa até com o pardal que vocês pouco valorizam. Ele tudo criou, ele tudo sustenta e ele tudo governa. Então não se impressione com o acaso. Qual é o âmago da vida cristã? Qual é o centro da sua vida espiritual, meu irmão? Você está certo de que existe um Deus amoroso? Ou com as suas atitudes, as suas escolhas, você nega essa crença de que Deus existe e de que Ele ama e se relaciona com a sua criação? Vocês não vendem 5 pardais por 2 asses? Pois saibam que nenhum desses animaizinhos tão baratos aos olhos dos homens é esquecido diante de Deus. E saibam mais, cada um dos aproximados 147 mil fios de cabelo da sua cabeça são conhecidos pelo Senhor. Mesmo você que diz, pastor, eu não tenho nem metade disso. Pois bem, a metade disso o Senhor lembra. A palavra de Deus diz: ao homem é impossível administrar esses quase 150 mil fios de cabelo que é em média na cabeça de todos nós. Pois o Senhor, o Deus que existe e nos trata com amor, conhece cada um desses fios, e conhece mesmo, irmãos. É que nem sempre nós entendemos com facilidade os caminhos do Senhor. Mas é possível olhar à nossa volta e perceber que Ele existe e Ele se importa conosco. Você sabe, como eu sei, que o Senhor respondeu muitas orações suas ao longo da sua vida. Peça a Deus, meu irmão, que não te permita deixar no esquecimento as muitas vezes em que você orou ao Senhor. Temas foram apresentados diante de Deus, alguns deles somente você e o Senhor conheciam. E essas orações foram respondidas, e isso não é obra do acaso. Existe um Deus que responde orações. Olhe para a palavra de Deus se cumprindo. Meus irmãos, eu preciso sempre lembrar a igreja que houve uma época, especialmente nos séculos 18 e 19, em que a Bíblia foi muito atacada porque havia uma vibrante crença de que o homem se desenvolveria de tal modo que a fome acabaria, as guerras teriam fim, o homem prosperaria pela força da sua indústria e pela qualidade do conhecimento acadêmico. O século XX surgiu para nos dizer que o homem estava errado. No passado, era dito o seguinte: a Bíblia é um livro ultrapassado. Enquanto nós estamos vendo o progresso da humanidade, a Bíblia diz que esse mundo entrará em crise, que esse mundo entrará em falência. Meus irmãos, nunca a humanidade acumulou tanta informação, nunca nós nos surpreendemos tanto com a tecnologia, nunca nós achamos tanta solução para as enfermidades do homem, e nunca o mundo esteve tão atribulado, entristecido, agoniado, deprimido, cansado. Nunca se ouviu falar de tanta gente que quer abrir mão da própria vida. A Bíblia estava com a razão. E essa é mais uma evidência de que Deus se importa conosco. A despeito do que o homem tem dito, Deus nos tem dado a sua palavra, que é orientação segura, verdadeira. Deus se importa conosco, irmãos. Olhem à sua volta e vejam aquilo que tem acontecido. O nosso Deus tudo sabe,
Por isso não murmure. Não murmure nem dos fios de cabelo que caem da sua cabeça. Isso serve para mim, porque eu já murmurei. O Senhor tudo pode. O Senhor tudo faz. Não é prometido aos pardais aquilo que está em João 15, no verso 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. A palavra do Senhor nos diz que Jesus nos trata como seus amigos, porque Ele nos dá a conhecer toda a sua vontade, todo o seu plano. Pois a palavra de Deus diz que para estes amigos foi destinado o amor revelado na cruz. Não foi em favor do resgate de pardais perdidos que o Senhor se entregou na cruz. Foi em favor de gente como eu e você, que com justiça por conta dos seus pecados estava destinada à perdição eterna. O que Jesus está dizendo é: vocês creem mesmo no amor de Deus? Aquele Deus que existe e se importa com toda a criação e se importa com o pardal, importa-se com você. Você precisa reconhecer o amor de Deus que se relaciona com a sua criação. Você precisa ter certeza de que Deus te ama de tal modo que, ao vê-lo em seu pecado, sem qualquer solução para este grave problema, o Senhor se apresentou como solução, entregando-se como pagamento por sua alma. Meus irmãos, Deus tem se relacionado com a sua criação, mas por conta da incredulidade dos homens, da decisão por viver afastados de Deus, por conta dos caminhos da religião que o homem tem criado e que afastam o homem de Deus, parece que o Senhor está distante. Não. O Senhor está atento, o Senhor está sensível às nossas necessidades. Lembro-me que, quando ainda adolescente, quando me apresentei à minha igreja para cursar teologia no seminário, a minha igreja, então, estabeleceu que eu deveria trabalhar numa congregação da igreja. E naquela ocasião, a igreja tinha um planejamento de alcançar um bairro da cidade e fez isso em parceria com um grupo de irmãos norte-americanos. Lembro-me que o projeto era chamado Vida Total, agora e para sempre. E então, passamos 2 semanas visitando pessoas, oferecendo estudos bíblicos. Aqueles irmãos norte-americanos voltaram para o seu país e a igreja decidiu que eu deveria liderar aquele novo trabalho. Liderando o trabalho, então, eu comecei com alguns irmãos a visitar aqueles que queriam estudos bíblicos. Primeiro casal que eu visitei, o irmão Vicente e sua esposa. Me impactou, irmãos, e eu tinha 17 anos de idade e eu fiquei impactado com o que eu ouvi deles. Quando nós chegamos à casa deles e dissemos: olha, alguém passou por aqui e perguntou se vocês queriam receber um estudo bíblico, e vocês disseram que sim. Nós viemos aqui hoje estudar a Bíblia com vocês. E eles disseram: pode entrar, isso mesmo, estávamos esperando, e prepararam um lanche. E quando começamos a conversar, ele disse para mim o seguinte: meu irmão, eu e a minha esposa já frequentamos uma religião, a majoritária do país, mas há algum tempo nós estávamos lendo a Bíblia e nós começamos a ter muitas dúvidas sobre quem tem observado a Bíblia com fidelidade. Então nós decidimos o seguinte: nós não iremos a nenhuma igreja, nós não frequentaremos qualquer culto, nós não pediremos opinião a ninguém, nós não assistiremos programas religiosos na TV. Se Deus existe, nós cremos que Ele existe, Ele mandará alguém da parte dele aqui para que queira estudar a palavra dele conosco. E eles, como pessoas que estavam iniciando a caminhada de leitura da Bíblia, eles simplesmente liam a Bíblia e no final fechavam os olhos e diziam: Senhor, nos mande alguém da parte do Senhor para nos falar de tua palavra. E então eles me disseram: nós fizemos isso durante 1 mês, e ao completar 1 mês, como nós pedimos a Deus, sem irmos em busca de qualquer grupo religioso, vocês bateram aqui no nosso portão e nos perguntaram
se nós queríamos estudar a Bíblia. Nós não temos dúvida de que Deus nos ouviu e mandou vocês. Aquele casal passou a frequentar a nova congregação, Congregação Batista dos Capuchinhos. Esse era o nome do bairro, é o nome do bairro. E esse casal passou a estudar a palavra de Deus e foi batizado. E durante todo aquele tempo em que convivi com o casal, era maravilhoso ouvir aquele casal dizer: nós não chegamos aqui por esforço do homem, nós chegamos aqui porque Deus nos buscou, porque Ele nos ouviu. Irmãos, Deus se relaciona com a sua criação. Talvez você não esteja orando o quanto deveria, não esteja perseverando em oração o quanto é necessário, para que você volte a ter experiências profundas com as respostas de um Deus que ouve e se agrada em dar atenção às orações do seu povo. Deus existe, irmãos, e por amor Ele se relaciona conosco. Como podemos aprofundar o nosso relacionamento com o Senhor? Pela fé. Jesus diz: não temais, vocês valem mais do que muitos pardais, eu tenho dado a vocês as marcas da minha imagem, vocês são semelhantes a mim, vocês têm vida espiritual, vocês podem se relacionar intimamente com aquele que criou vocês, isso importa com vocês. Então vivam pela fé. Olhando para aquele público tão apegado à velha aliança de obras, Jesus diz: vocês precisam crer que Deus os ama e se lançarem à presença de Deus sem reservas. Sabem os pardais? O Criador os ama. Imaginem vocês, imagem e semelhança dele. Em Hebreus 11, no verso 6, o autor dessa carta diz que de fato sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Irmãos, nada há na Bíblia que aqui esteja casualmente colocado. Se a palavra de Deus diz: olha, é necessário que você creia em Deus, é porque você será assaltado pela incredulidade. Não tome o caminho da arrogância, da altivez. Com humildade, olhe para a palavra de Deus e clame, para que você não seja assaltado pela incredulidade de alguém que, na prática, temendo a homens, amando mais a tradição dos homens, vivendo mais à sombra da opinião dos homens, tem maior consideração pelos homens e aquilo que os homens criaram do que por Deus. É necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe, mas creia também que Ele é galardoador dos que o buscam, que Ele premia, que Ele abençoa, que Ele recompensa, que Ele destina do seu favor, que Ele dá mais e mais da sua graça a quem nele crê. O grande evangelista D.L. Moody diz que a verdadeira fé é a fraqueza do homem apoiando-se na força de Deus. Viva com a certeza de que Deus te ama. Com essa certeza, você não perderá tempo. Você o buscará enquanto ele pode ser achado. Você o buscará enquanto ele pode ser invocado. O que está faltando para que você decida viver uma vida profunda de comunhão com Deus? O que está faltando para que você usufrua dos benefícios do amor de Deus? Peça a Deus que aumente a sua fé. Jesus estava dizendo isso ao público que o ouvia. Vocês estão satisfeitos com aquilo que é a agenda dos fariseus? Vocês não sabem o que pode acontecer com vocês se vocês decidirem viver um verdadeiro temor a Deus, de tal modo que vocês crerão que o Senhor se importa com vocês e está aguardando o passo de fé de vocês, que como filhos obedientes dirão: Senhor, o que eu mais quero é viver em tua presença. Irmãos, o nosso Deus é paciente. É por isso que nos dá a bendita palavra dele, que nos diz o tempo todo: bem mais valeis do que muitos pardais. Se Deus alimenta os pardais, que não ajuntam em celeiros, se Deus veste os pardais, que não fiam, que não tecem,
Se ele faz tudo isso pelos pardais, imagine o que ele não fará por aqueles que ele criou com o sopro da sua própria boca. Jesus está dizendo, Deus, com paciência, está chamando vocês, e essa é a minha missão. A missão do Messias é dizer a vocês, Deus não se esqueceu de vocês, tornai-vos para Deus, e Ele se tornará a vós. Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e ser-lhe-á dado. O que está faltando com vocês? Deus pacientemente, irmãos, tem trabalhado em nossos corações por seu Santo Espírito. Deus tem usado a sua igreja. Deus, pela graça dele, tem ainda levantado pregadores fiéis à sua palavra, que tem demonstrado o grande e paciente amor de Deus em dizer às pessoas, venham e provem do amor dele. Experimentem do amor dele. Deus é tão amoroso, irmãos, que não falta da parte dele toda a tolerância. Não fosse o amor de Deus, esse mundo, como eu disse, já estaria consumido. Mas Deus, que é longânimo, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao conhecimento da verdade, tem permitido, irmãos, que novos apelos sejam feitos aos homens. E o amor de Deus é fascinante. O nosso irmão Rupert, um mártir da história dos evangélicos, ao ser confrontado por autoridades de Roma, que queriam que ele negasse a palavra de Deus e que estavam ameaçando-o de morte, Rupert disse o seguinte, eu sei que a vida é doce e a morte é amarga, mas a vida eterna é mais doce e a morte eterna mais amarga. Eu não abro mão das verdades que tenho proclamado, porque por essas verdades tenho provado a doce vida na presença de Deus e tenho a esperança de vida eterna com o Senhor. O que os homens podem fazer? Eles podem no máximo matar o seu corpo. Eles não podem fazer mais do que isso. Será que você não tem se importado mais com os homens do que com Deus? Será que o maior anseio do seu coração não tem sido adotar os padrões, inclusive religiosos do homem, do que os padrões de Deus? Não tenha temor. Não há o que temer na palavra de Deus, e Jesus está dizendo isso. Vocês devem temer aquele que criou vocês, que sustenta vocês e que até pode enviá-los para o inferno. Ele pode fazer isso e ele fará, porque ele é um Deus justo. Porque continuarem temendo mais aos homens do que a Deus. Irmãos, os pardais têm valor diante de Deus. Nós, coroa da criação, valemos muito mais do que os pardais. Nós precisamos reconhecer esse grande amor de Deus. Precisamos vivenciar a certeza de que Ele nos ama e pela fé nos aproximarmos dEle. Nós podemos viver uma fé robusta. Olhe para a continuidade, versos 8 e 9, quando Jesus então diz àquela multidão que o ouvia. Lucas 12, 8. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E se há entre nós pessoas que têm ouvido o Evangelho, têm entendido o chamado de Deus, têm considerado as coisas espirituais, pela palavra de Deus eu convido tais pessoas aqui nessa manhã, pela fé, finalmente digam, agora eu creio em Cristo como meu Senhor e Salvador. A minha oração é que você que porventura está entre nós e ainda não pôde pela fé dizer com todas as letras, eu creio em Jesus que morreu por mim, que morreu para me salvar. A minha oração é que você diga isso nessa manhã e finalmente você compreenda o que está além da epiderme religiosa. O que é melhor do que a reunião dos crentes que é tão agradável. O que é melhor do que cantar louvores a Deus que é magnífico. O que é mais sensacional do que poder dizer que você conhece a Bíblia é provar de um relacionamento pessoal, contínuo e vivo na presença de Deus, um relacionamento com aquele Deus que nos ama. A minha oração, irmãos, é que todos nós vivamos na certeza do amor de Deus.
Quero convidar o pastor Natan para orar ao Senhor, rogando que nos ajude a compreender a altura, a largura, o cumprimento do amor de Deus. O amor de Deus, sem o que não viveremos felizes aqui e eternamente. Vamos orar?